Capítulo 3 do Plano Diretor. Artigo 39. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no artigo 2 desta lei. Artigo 40. O Plano Diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Parágrafo 1º. O Plano Diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas. Parágrafo 2º. O Plano Diretor deverá englobar o território do município como um todo. Parágrafo 3º. A lei que instituir o Plano Diretor deverá ser revista pelo menos a cada 10 anos. Parágrafo 4. No processo de elaboração do Plano Diretor e na fiscalização de sua implementação, os poderes legislativo e executivo municipais garantirão: 1. A promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade. 2. A publicidade quanto aos documentos e informações produzidos. 3. O acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos. Artigo 41. O Plano Diretor é obrigatório para cidades: 1. Com mais de 20.000 habitantes. 2. Integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. 3. Onde o poder público municipal pretende utilizar os instrumentos previstos no parágrafo 4 do artigo 182 da Constituição Federal. 4. Integrantes de áreas de especial interesse turístico. 5. Inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. 6. Incluídas no Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. Parágrafo 1º. No caso da realização de empreendimentos ou atividades enquadradas no inciso 5 do caput, os recursos técnicos e financeiros para a elaboração do plano diretor estarão inseridos entre as medidas de compensação adotadas. Parágrafo 2º. No caso de cidades com mais de 500.000 habitantes, deverá ser elaborado um plano de transporte urbano integrado compatível com o plano diretor ou nele inserido. Parágrafo 3º. As cidades de que trata o caput deste artigo devem elaborar plano de rotas acessíveis compatível com o plano diretor no qual está inserido, que disponha sobre os passeios públicos a serem implantados ou reformados pelo poder público, com vistas a garantir a acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a todas as rotas e vias existentes, inclusive as que concentrem os focos geradores de maior circulação de pedestres, como os órgãos públicos e os locais de prestação de serviços públicos e privados de saúde, educação, assistência social, esporte, cultura, correios e telégrafos, bancos, entre outros, sempre que possível de maneira integrada com os sistemas de transporte coletivo de passageiros. Artigo 42. O plano diretor deverá conter, no mínimo, 1. A delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, edificação
ou utilização compulsórios, considerando a existência de infraestrutura e de demanda para a utilização na forma do artigo 5 desta lei. 2. Disposições requeridas pelos artigos 25, 28, 29, 32 e 35 desta lei. 3. Sistema de acompanhamento e controle. Artigo 42-A. Além do conteúdo previsto no artigo 42, o Plano Diretor dos Municípios, incluídos no Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, deverá conter: 1. Parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a diversidade de usos e a contribuir para a geração de emprego e renda. 2. Mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. 3. Planejamento de ações de intervenção preventiva e realocação de população de áreas de risco de desastre. 4. Medidas de drenagem urbana necessárias à prevenção e à mitigação de impactos de desastres. E 5. Diretrizes para a regularização fundiária de assentamentos urbanos irregulares, se houver, observadas a Lei 11.977, de 7 de julho de 2009, e demais normas federais e estaduais pertinentes, e previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros instrumentos de política urbana onde o uso habitacional for permitido. 6. Identificação e diretrizes para a preservação e ocupação das áreas verdes municipais, quando for o caso, com vistas à redução da impermeabilização das cidades. Parágrafo 1º. A identificação e o mapeamento das áreas de risco levarão em conta as cartas geotécnicas. Parágrafo 2º. O conteúdo do plano diretor deverá ser compatível com as disposições insertas nos planos de recursos hídricos formulados consoantes a Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Parágrafo 3º. Os municípios adequarão o plano diretor às disposições deste artigo por ocasião de sua revisão, observados os prazos legais. Parágrafo 4. Os municípios enquadrados no inciso 6 do artigo 41 desta lei e que não tenham plano diretor aprovado terão prazo de 5 anos para o seu encaminhamento para a aprovação pela Câmara Municipal. Artigo 42b. Os municípios que pretendam ampliar o seu perímetro urbano após a data de publicação desta lei, deverão elaborar projeto específico que contenha, no mínimo, 1. Demarcação do novo perímetro urbano. 2. Delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos sujeitos a controle especial em função de ameaça de desastres naturais. 3. Definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas para infraestrutura, sistema viário, equipamentos e instalações públicas, urbanas e sociais. 4. Definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a diversidade de usos e contribuir para a geração de emprego e renda. 5. A previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da demarcação de zonas especiais
de interesse social e de outros instrumentos de política urbana quando o uso habitacional for permitido. 6. Definição de diretrizes e instrumentos específicos para a proteção ambiental e do patrimônio histórico e cultural. E 7. Definição de mecanismos para garantir a justa distribuição dos ônus e benefícios decorrentes do processo de urbanização do território de expansão urbana e a recuperação para a coletividade da valorização imobiliária resultante da ação do poder público. Parágrafo 1º. O projeto específico de que trata o caput deste artigo deverá ser instituído por lei municipal e atender às diretrizes do plano diretor quando houver. Parágrafo 2º. Quando o plano diretor contemplar as exigências estabelecidas no caput, o município ficará dispensado da elaboração do projeto específico de que trata o caput deste artigo. Parágrafo 3º. A aprovação de projetos de parcelamento do solo no novo perímetro urbano ficará condicionada à existência do projeto específico e deverá obedecer às suas disposições.